Todos que descenderam de Adão, Romanos capítulo 5, herdou o pecado de Adão, não tem jeito. Por isso que não tem homem que não fique sem morrer se Jesus tardar, todos terão que morrer. Compreendeu? Porque o que eu faço não o aprovo. Agora você vai entender a diferença de quem tem o Espírito Santo e de quem não tem. Quem tem o Espírito Santo, quando ele faz o mal, ele não aprova o mal que ele faz. A não ser que ele recebeu alguma disciplina e criou um bloqueio em sua mente. Aí se trata do lado psicológico, que psicologia não tem nada de espiritualidade. É como eu sempre falo, tem pessoas que confundem ordens moral com cristianismo. O cristianismo tem moral, mas não é porque você vive uma vida moral que diz que você é um cristão. Por que está esse pleito da política, está esse brigueiro danado? Porque uns querem levar tudo, liberar tudo, e outros querem manter a ordem familiar como sempre nós mantivemos. E um lado quer isso, outro lado quer aquilo. Agora, por que é o brigueiro que não quer que ensine a ideologia de gênero nas escolas? Como é a intenção de aprovar essa lei. Até hoje não foi ensinado, mas há uma intenção de aprovar. Quer dizer, desde pequeno, já trabalhando na mente das crianças, desbloqueando aquilo que a religião ensinou, aquilo que os pais ensinou. Estão compreendendo? Que desde o princípio do mundo, para coabitar é homem com mulher e mulher com homem. Nada de homem com homem, nem de mulher com mulher. E outra, para isso tem um tempo, e para isso tem normas, e tem requisitos. Amém? Mas alguns querem liberar completamente. Então vai trabalhar desde pequeno, como ensinou um comunista, que se você quiser implantar alguma coisa, você tem que começar cedo. Começar com as crianças. Só vou citar um exemplo como é que funciona esse lado psicológico. Tá? Vamos dizer que você tivesse uma moça solteira aqui nesta noite, ela tivesse um irmão carnal lá no mundo que ela não conhecesse. Ela não conhecesse. É irmão dela, mas ela não sabe que é irmão, e nem ele sabe que ela é irmã. Poderá até ter atração um pelo outro, e chegar um tempo deles terem um conhecimento e até namorar. E eles estarão tudo em paz, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Mas a partir do momento que alguém revelar e disse, olha, isso aí está errado porque você não sabia, e provar pelo DNA e por outras coisas que aquilo lá é seu irmão, é sua irmã, ali mesmo você rompe e você vai ter até que passar por psicólogo para tentar consertar na sua mente o que você estava intentando fazer. É ou não é verdade? Então isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aí é algo que é ensinado e é colocado, é bloqueado em nossas mentes desde pequeno. É o lado humano, é o lado carnal. É por isso que a Bíblia diz, ensine o menino no caminho que se deve andar, e mesmo depois de grande ele não vai se apartar daquilo, porque mesmo que ele quiser se apartar, ele não consegue. Porque aquilo fica gravado. Então ensine seus filhos cedo, bem cedo. É como diz o livro de Provérbios, não foge da doutrina do teu pai nem do mandamento da tua mãe. Ou seja, se são pais corretos, se são mães corretas, então você não foge daquilo, porque na verdade, e a Bíblia ensina que o pai e a mãe devem doutrinar os filhos, se necessário castigar os filhos, porque aquele que ama ao seu tempo castiga, assim diz as Escrituras, para domar o seu lado humano, que é o lado animal. Porque nós temos 1 Coríntios capítulo 15, nós temos corpo animal e temos corpo espiritual. Esse de fora é o animal, que se Deus tirar o nosso raciocínio, nós vamos pastar, como Deus fez com Nabucodonosor. Nós vamos comer as nossas próprias fezes, como faz as pessoas nos sanatórios. Por quê? Porque perderam a mente, perderam as suas faculdades mentais. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Essa é a diferença de ser humano para animais. Eles são irracionais, nós somos racionais. Eles não têm raciocínio, nós temos raciocínio. Agora, se uma pessoa, como nós às vezes explicamos, só com ensinamento,
só com preceitos de uma civilização, se é capaz de moralizar uma pessoa, como no Japão e outros países que eu sempre cito, onde criminalidade é quase zero, roubos quase não existe. Agora imagine você se nós conseguirmos, além de moralizar humanamente, nós fazermos com que estas pessoas recebam o Espírito Santo. Então imagine você que pessoas deveríamos ser. E agora nós vamos pegar os dois lados, vamos caminhando devagar. Tem muitas pessoas que têm o Espírito Santo e às vezes dá mau testemunho, mesmo tendo o Espírito Santo, porque a parte humana dele não foi doutrinada. Quando precisava ser doutrinada. E aí as pessoas falam, mas ele diz que é crente, mas é pior do que eu, porque ele não teve doutrina, ele não aprendeu o suficiente, às vezes não sabe se portar no meio das pessoas, às vezes não tem educação para falar na hora certa, e aí Deus vai ter que precisar, trabalhando nele, e alguém o ensinar. Amém? Por isso que a Bíblia, ela tem tudo isso. Podia ser um livro só espiritual, só falar de coisas espirituais, mas pelo contrário, ele ensina tudo, porque ele saberia que muitas pessoas não teriam isso. Sabia? A Bíblia te ensina a não ser glutão, a Bíblia te ensina a você ter uma vida quieta, sossegada, não se meter em negócios alheios. A Bíblia te ensina a ser honesto, não pagar suas contas. O que isso tem a ver com o reino dos céus? Mas tudo ensina para que você se porte corretamente, como diz a Bíblia, não dando mau testemunho para os que estão de fora. Louvado é o nome de Jesus. Então veja, da agora para frente, nós vamos começar a separar espiritual de carnal. Né? Agora diz aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu carnal, vendido sobre o pecado. Eu já vou adiantando aqui dizendo, será que nós conseguiríamos chegar à santidade que Jesus chegou? É meio difícil. Só quando vier a adoção plena. Que nós formos possesso de Deus, como nele habitou a plenitude de toda a divindade. E mesmo assim ele reconheceu. A carne dele, a vida dele se encheu de tristeza, de angústia até a morte, e foi tentar revogar a situação, mas todavia submisso. Isso não quer dizer que você não pode ser tentado algumas vezes querer jogar a sua cruz. Mas você sempre dirá, Senhor, esquece eu. É essa a tua vontade? Captaram? Mesmo ele tendo nascido sem pecado, mesmo ele tendo o caráter que tinha, moldado através de sofrimentos, era um homem experimentado em trabalho, Isaías 53, ele reconheceu que a carne dele não estava pronta para enfrentar aquela hora. Ele disse, vigiai e orai comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vocês vigiam comigo para não entrar em tentação, porque da agora para frente, em outras palavras, o bicho vai pegar. Eu vou ser preso e eles vão atacar vocês. Oh, meus irmãos. Agora vem, disse Paulo, separando o espiritual do carnal. Porque o que eu faço não aprovo, mas o que quero, isso eu faço. Mas o que eu quero, porque o que eu faço não o aprovo, pois que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Se você tem o Espírito Santo, a sua alma nasceu de novo, você tem o bem necessário. Você tem um potencial dentro de você.
Mas não é só isso. Você vai ter que vigiar, você vai ter que orar, você vai ter que seguir certas normas para que você não tropece, para que você não caia. Esse é o problema das pessoas. Eles pensam que depois que recebeu o Espírito Santo, bate no peito e diz: pode vir, Satanás, pode vir que agora tem aqui. Enganou-se. No primeiro round ele já te põe na lona. Entenderam? Aprenda. Ora, se eu faço o que não quero, e não faço eu, mas o pecado que está em mim, acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aí você vai para Gálatas capítulo 5, ele diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E um é oposto do outro para não fazermos o que nós queremos. Porque segundo o homem interior, qual que é o homem interior? Aquele que eu te falo que quando você erra, quando você peca, ele chora lá dentro. Ele te diz: está errado. Então você não é um voluntário. Você não fez aquilo de livre e espontânea vontade. Você não queria fazer aquilo. Mas a pessoa que faz, e está tudo certo, e ele acoberta aquilo, e até quer encobrir diante de Deus, dizendo que não, isso aí não tem nada a ver não, cara. Isso é um pedaço de papel que alguém escreveu, porque não tem nada lá dentro. Porque se tem... Irmãos, nós vamos chegar em algo aqui maravilhoso. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Senhor, eu sou uma miséria. Mas aonde tem um demônio no inferno que pode me acusar de pecado, que eu não creio em alguma coisa que está aqui? Fala para mim. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, porque tem uma lei dentro de você e uma lei, outra lei aqui. A lei de dentro quer te levar para a vida, a lei de fora quer te levar para a morte, porque a morte está aqui e Deus não está aqui, Deus está lá dentro. Eu vou repetir, porque se Deus estivesse aqui nesses membros de fora, irmãos, vocês iam me ver nesta noite, quando eu tinha meus 22, 23 anos, vocês iam me ver com todos os meus cabelos na minha cabeça. Vocês não iam ver um fio de cabelo branco. Você não ia ver um pé de galinha em volta do meu olho. Vocês iam me ver bonito. Talvez. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha. O ambiente já está tenso, viu, irmão? Nem isso conseguiu fazer, eles riam um pouco. Então já está tenso o assunto. Daqui a pouco, se cair uma agulha que nós escutamos, tlim, no chão. Aquele silêncio. Cadê o amém, o glória a Deus, o aleluia? Ou pelo menos achar que Deus está falando. Porque tem gente que quando fala, tá pensando, acha que a palavra está pegando em alguém, ele diz assim: fala Deus, fala. Mas por quê? Porque ele está sentindo que é o que está pegando em alguém. O pastor tem discernimento, viu? Fala Deus, isso mesmo Deus, fala aí. Como que dizendo? Aí, você está ouvindo? Ei, Jesus. Mas quando fala com ele fala amém, Jesus, amém. Tá bom, Senhor. Você já viu criança? Eu não sei o que tem de criança. É raramente se uma criança, quando ela está apanhando, ele está triste, ele está, não bate no meu irmão, não bate no meu irmão. Pelo contrário, ele fala assim, ele fez isso, isso e isso. É ou não é? Empurrando o outro na fogueira. Né? Vai ver o que fulano fez aqui, mãe. Bate nele, mãe. Ele fez isso, fez isso. E assim essa molecada espiritual. Em vez de se colocar do lado do outro, como fez Moisés, disse, não, Senhor, bate em mim, mas não bate nele. Não, existe, mas é meio difícil. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Porque Ele deu o entendimento. Ele está lá dentro.
mas com a carne a lei do pecado. É por isso que ele, vamos voltar agora, porque isso é muito profundo. Por que que ele teve que ir lá no céu, num corpo de carne glorificado? Porque lá no céu não tem matéria nesse aspecto. Lá tem corpo celeste. Você vai para Coríntios capítulo 15, tem corpo celeste e corpo terrestre. Jesus está lá num corpo terrestre glorificado. Por isso que diz 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tinha que ter um homem lá, para poder interceder pelo nosso... Por isso que a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas nós temos um que foi tentado em tudo que somos tentados, para que pudesse também hoje se compadecer, e quando nós confessamos, ele aceita a nossa confissão. Vamos prosseguir. Agora vem Romanos capítulo 8. Aí tira o nosso jugo. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, nós temos agora um representante. Você está em Cristo Jesus? E de que forma você entra em Cristo Jesus? Você é batizado aqui no tabernáculo? Em parte sim. É um processo. Mas como é que se entra em Jesus? Coríntios capítulo 12, pelo um Espírito somos todos batizados num corpo. Pelo Espírito Santo. Nós entramos em Cristo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora tem algo que vai reger lá dentro. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou ao seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Estão entendendo? Por isso que está lá em 1 São João capítulo 2, verso 1, filhinhos, não pequeis, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas se no curso cair, é o que nós vamos ver aqui, nós temos um advogado. Aí vem Paulo e diz, porquanto que era impossível a lei, é por isso que a mulher passou. E ela passou, e ela passou. Por quê? Jesus advogou por ela. E o engraçado é que ela nem pediu. Agora imagine se você pede. Imagina se você chora. Se você suplica. Mulher, cadê os teus acusadores? Ele disse, ô senhor, não te acusaram? Eu disse, não, eu também não. Vá e não peques mais. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele teve que se fazer pecado, ele não era pecado, teve que se fazer pecado. Para que na carne ele condenasse o pecado. Porque quando ele ressuscitou, a morte morreu. Oh! Você podia escrever isso na parede da sua casa. Quando Cristo ressuscitou, a morte morreu. A morte morreu. A morte não tem mais domínio sobre você. Ela pode te levar para o túmulo, mas Jesus te tira de lá. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito, para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Amém? Aí ele vai relatando e nós vamos saltar daqui, nós vamos para o que o profeta diz aqui, que isso aqui é muito importante para todos nós. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Agora veja o que ele diz aqui na mensagem Unidade. Nós sabemos que cometemos erros, mas você não deve olhar nisto. Não são os seus erros, porque você sempre os terá. Até aqui está saindo alguns amém. Daqui para frente eu já não garanto mais. Mas você vê, é segundo as suas regras, segundo o que ele disse para fazer. Amém? E o que foi que ele disse para fazer? Aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se nesse seguir você tropeçar e cair, Salmo 37, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Mas você vê segundo as suas regras, segundo o que ele disse para fazer. Tropeçar e cair não tem nenhuma coisa a ver com isso, porque até ele caiu para o Calvário, humanamente dizendo. Um verdadeiro servo, se ele se humilhar, é por isso, meu querido, que isso não é para todo mundo. Nós já estamos entre nós aqui, a maioria são um povo de casa. Então, como eu disse no domingo passado, foi na sexta-feira, nós não vamos servir miojo, não, nós vamos servir tutano. Vamos servir ossobuco. Tá bom? Aquele que você corta o tutanão, põe no prato, põe farinha com feijão, amassa e come. Aquilo vai te sustentar uma semana. É quase igual o pão que Elias comeu. Agora, se você quer macarrão pré-cozido, isso é coisa para doentes, me desculpa. Amém? Agora, vai escutando. Tropeçar e cair não tem nenhuma coisa a ver com isso. Um verdadeiro servo, se ele se humilhar, não importa, irmão. A questão é quando você pode reconhecer o que seria a hipocrisia. É quando Deus sabe da sua vida. Deus sabe dos seus fracassos. E você vem pagar de santo na frente dos filhos de Deus. Você vem pagar de justo para os seus irmãos. Você vai julgar seu irmão. Por isso diz Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Por que você quer tirar a palha do olho do seu irmão, visto que tem um tronco no teu, hipócrita? Assim é que ele fala. É isso aí que Deus não tolera. Foi por isso que ele disse na parábola que aquele publicano voltou justificado para casa. Quando a única coisa que ele fazia era reconhecer os seus erros. E aqui é a casa de julgamento, aqui começa o julgamento. Deus te trouxe aqui nessa noite para te julgar pela palavra. Cabe a você reconhecer e ser humilde. Ele não trouxe você aqui para ser um inspetor na casa dele, para ser um fiscal na casa dele, para ver quem está firme ou quem está bambeando, porque isso aí ele já viu. Quando for de trancar as portas eu falo, viu? Se ele vacilar, agora um verdadeiro servo, se ele se humilhar, se ele levantará outra vez. Se ele vacilar, Deus o puxa exatamente de volta ao caminho. Contanto que ele esteja no caminho do dever. Cristianismo, irmãos, eu sempre usava essa expressão no passado, acho que eu vou começar a usar de volta. Cristianismo ficou para macho.
Vocês entendem o que é macho que eu quero dizer? Para quem tem coragem. Você pode ser fraco, mas você tem que ser corajoso. Você acha que se fosse medir um jogo de francês entre Davi e o Golias, quem ganharia? Só que Davi tinha coragem. E tinha fé. Contra toda aquela montanha de músculo. Ele disse, o Deus que eu sirvo te dará a tua cabeça para mim. É assim que o verdadeiro cristão, ele não é covarde. Ele pode até cair, o diabo pisar na cabeça dele, disse, não tem problema, Satanás, enquanto eu tiver um fôlego, tu não vai me vencer. Você crê nisso todo o seu coração? Enquanto eu estiver respirando, eu não me rendo, eu não me entrego. Toda hora que abrir a porta da igreja, eu estou aqui. Eu vou ouvir, eu vou apanhar. Mas Deus fará obra na minha vida. Não quero ferir nenhum sentimento, porque eu estou aqui com amor. Mas o que é preciso falar vai ter que ser falado. Agora, como o profeta disse, você que a primeira coisinha que você vê, você já foge da igreja e disse, eu duvido muito da tua experiência. Está errado. Entenderam? Correr de Deus. Quem vai se esconder de Deus? Você acha que você deixar de vir na igreja porque você pecou, porque você errou, Deus não está te vendo? Esconderia o homem esconderijo em que eu não veja, diz o Senhor, Jeremias 23, 23. Porventura não encho eu os céus e a terra, 23, 24. Salmo 139, se você pôr a sua cama no inferno, Ele te vê lá. E Ele te buscará de lá. Então venha para a casa dEle. Venha ouvir. Não seja covarde. Deus o puxa exatamente de volta ao caminho, contanto que ele esteja no caminho do dever. Mas se ele está fora do caminho do dever, e qual que é o caminho? Você diz, mas o que tem a ver a igreja com o caminho do dever? Hebreus capítulo 10, o verso 20. Não deixai as vossas congregações, como são o costume de muitos. Deus não está obrigado para com ele, mas desde que ele esteja no caminho do dever, Deus está obrigado para com ele. Sabendo que ele é simplesmente um homem ou uma mulher. Como diz o Salmo 139, Senhor, Tu conheces a nossa estrutura. Irmão, não tem um ser vivente que está aqui nesta noite que não tem seus pontos altos e seus fracassos. Tem parte na sua vida que você fica feliz e diz, obrigado, Senhor, por ter me dado essa graça para mim passar por isso que outros não conseguem passar. Mas por outro lado você olha e diz, Senhor, tem misericórdia, eu tenho vergonha de mim mesmo. Ele está obrigado para com aquela pessoa, contanto que ela esteja no caminho do dever. Aleluia. Amém, meus queridos? Vamos acolchar mais um pouquinho? Está você gostando? Então saboreie o nosso osso buco. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ainda que eu estivesse tentando e eu falhar, Deus não me deixará. Eu não tenho muita confiança em que tenha muito medo de fazer qualquer coisa. Eu não tenho muita confiança em quem tem medo de fazer as coisas. Essa questão de, eu não vou me batizar porque eu vou me batizar e depois eu vou errar e depois tu vai ficar falando da minha vida porque não sei o que. Você não está servindo a ninguém aqui não, você está servindo a Deus. Deixa falar quem quiser falar, o problema é deles. Você está diante de Deus. Quem morreu por você foi Jesus. Não foi ninguém da língua comprida. Essa é a verdade. Eu prefiro ser encontrado como um fracassado do que demasiadamente um preguiçoso para tentar. Tem pessoa que diz, pastor, a coisa é séria, não quero pegar porque a coisa é séria. É aquele um que guarda o talento, porque o senhor, você sabe que Deus é rigoroso, né, pastor? Então guarde o seu talento quando ele chegar de seu preguiçoso, vagabundo. Oxalá não tivesse dado nada para você.
Eu te dei o dom de tocar, eu te dei o dom de cantar, eu te dei o dom de pregar, eu te dei o dom disso e daquilo, e você fica aí só se incluído no banco porque tem medo de errar. Preguiçoso. Vai granjear com o que Deus te deu. Depois fica criticando quem não tem, querer fazer alguma coisa. Se ninguém clamar, as pedras vão clamar. Mas sem ser louvado, ele não vai ficar. Ó, até rimou. Foi até meio poético, não foi? Um dia eu vou passar meu lado poético para vocês. Eu vou começar a escrever, anotar o que às vezes me é me dado. Depois vocês vão ver o que é bom para tosse. Vem as exortação forte. Uma vez foi dito que a companhia de farinha, Belarte, assalariou um homem e ele ia assinar o seu nome. E o homem não tinha borracha no lápis. Irmãos, eu estou um pouco com a garganta cansada, eu vou tomando de vez em quando um gole aqui para as palavras saírem bem, né? E o homem não tinha borracha no lápis. E o senhor Belarte disse a ele, por que o senhor não tem borracha? Ele disse, eu não cometo erros. Ele disse, então eu não posso te usar. Porque se você não comete erros, você não faz nada. Isso é a verdade. Agora preste atenção no que o profeta diz aqui. Deus não te considera responsável por seus erros. Ai, ai, ai. Deus não te considera responsável pelos teus erros. Ele te considera responsável por ser um voluntário depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Depois que você sabe que algo é errado, você se põe como voluntário para aquilo. Estou entendendo? Aí ele te tem como responsável. Estão entendendo, irmãos? E o que seria uma pessoa voluntária? É aquilo que eu disse. É uma pessoa que tem conhecimento do que é verdade, mas ele não tem nada dentro dele que condene aquilo. Estão compreendendo? A Bíblia diz isso aí, mas deixa isso para lá. Agora, se você tem algo de Deus em você, entendeu? Por exemplo, a Bíblia não diz que é errado uma mulher cortar o seu cabelo? Se você ainda corta e você não sente nada, é como se não tivesse nem cortado, me desculpa. Eu vou orar por você e Deus vai te dar o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você tiver o Espírito Santo, quando você pôr a tesoura no cabelo, não vou dizer que você não ponha. Você pode até pôr. Mas depois você vai chorar por causa daquilo. E você pode até depois cortar de novo. Mas toda vez que você cortar, você tem que ir para o Calvário. Você vai dobrar, você vai lamentar por aquilo. Por quê? Porque o querer está lá dentro. Mas você é vencido por uma fraqueza, de uma vaidade que está em você. Mas se você não for covarde, você aceitar que você está ferrada, não arruma argumento. E for aos pés de Deus e dizer, Senhor, eu não me rendo. Um dia o Senhor fará com que eu vença essa vaidade. E Deus te fará vencedor. Ou vencedora. Você que tem fraqueza de falar da vida alheia. Você não aguenta. Quando você vê alguém conversando, você faz um jeitinho de encostar perto para enlouquecer a orelhona e ficar. Isso é errado, isso é pecado. Isso é pecado. Mas se você tem o Espírito Santo, quando você participar de uma roda de conversa dessa, depois aquele Espírito Santo faz você lá dentro da sua alma lembrar do que está escrito. Meus filhinhos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão já não é observador da palavra, mas é juiz. E só há um juiz e um legislador, e esse é Deus. Aí você vai para um canto, você se põe triste, amargo e diz, Deus, tem misericórdia de mim. Põe um vigia nos meus ouvidos.
Amém? Toda mulher cristã espiritual que uma vez já leu que a mulher tem que ser submissa ao marido, não tem uma vez que ela grita com o marido, ou que ela desobedece o marido, ou que ela peita o marido, que ela não arruma um cantinho e vai pensar consigo mesmo e diz: o que eu fiz? Senhor, tem misericórdia de mim, a tua palavra diz diferente, Jesus. Ou seja, dentro de você tem uma lei que batalhará contra o seu entendimento de fora, ou contra a sua fraqueza de fora. Agora, se para você tudo é normal, não tem nada a ver. Eu não vou dizer que um adolescente aqui não caia numa fraqueza, uma hora põe um short, põe uma calcinha apertada para mostrar seu corpo bem bonito, eu não vou duvidar disto. Mas eu duvido se tiver o Espírito Santo aí dentro. Quando você fosse daqui a pouco, algo dentro de você não vai começar a trabalhar e te fazer ir para um canto e dizer: Deus, tenha piedade de mim. O justo pode cair muitas vezes e o Senhor o levantará. Estão compreendendo? Seja o que for que é contrário à palavra, se o seu lado humano falhar, tem algo dentro de você que te puxará para você não fazer aquilo mais. E vai gritar dentro de você até que você obedeça. Você crê nisso de todo o seu coração? E vai pedir para você: seja mais vigilante, ore mais. Estão compreendendo? Irmãos, tudo que eu estou falando aqui é em amor cristão. É como um pastor que vela pela sua alma e tem zelo dela. E eu quero você no arrebatamento. Qualquer homem aqui que é estúpido, que é grosso com a sua esposa, ele sabe, no fundo ele sabe, depois que ele faz toda a gritaria, depois que ele dá de dedo, depois que ele fala um monte de besteira, quando ele cai em si, ele fala assim: meu Deus, a tua palavra diz: não se irriteis contra elas. O que eu fiz? Eu estou um animal. Mas não, eu sou macho, eu sou macho. Você está na carne, meu querido, não tem nada aí dentro para te condenar. Mas não desanime, busque esse Espírito Santo e ele vai te colocar na sua devida posição. Eu estou feliz, está saindo vários amém aqui. Aleluia. Agora veja o que o profeta diz: você não é um voluntário, você não faz aquilo porque você quer fazer. Estão compreendendo? Você faz porque é vencido por uma fraqueza. Quem vive voluntariamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, mas um homem que vai fazer algo vai errar, e ele vai cair, ele vai cometer erros. Mas se ele for real e divinamente chamado de Deus estiver em seu coração, ele se levantará outra vez. Você crê nisso de todo o seu coração? Vim à igreja aqui há anos, e talvez estejam aqui nesta manhã, um pequeno homem e a esposa dele, e eles cantavam uma canção que me emocionava, era algo assim: perdoa-me, Senhor, e ponha-me em prova mais uma vez. Aleluia. Você não crê nisso de todo o seu coração? Todos nós aqui, eu citei algumas falhas, algumas fraquezas, mas você não se sinta chateado nem condenado por isso. As irmãs, que eu falei de cabelo, que eu falei de língua, que eu falei de pintura, não sei se pintura eu falei, mas isso aí também é coisa do capeta, é coisa de índio, é coisa de gente idólatra. A mulher, quando é bonita, ela é bonita, não precisa passar massa corrida na cara, não. Entendeu? Bonita é bonita. E a beleza é o que flui de dentro para fora. Aquele sorriso sincero. Não é verdade? Não se sinta condenada, ou vamos dizer assim: para mim, não, quem te falou? Amém? Fala: Senhor, não tem um de nós, eu vou voltar aqui o que eu estava dizendo no princípio, eu acho que não tem uma pessoa aqui dentro, quando alguém fala assim: você sabia que a vinda de Jesus está tão próxima? Não te dá um acocho? Quando alguém diz: você viu o que está acontecendo aí? Jesus está às portas. O seu espírito diz amém, mas o seu lado humano fala: Senhor, dá mais um tempinho. É ou não é verdade? Me ajuda, Senhor. Eu tenho tanta coisa para vencer, que tem coisas que é visível,
Mas e aquelas coisas que estão escondidas lá no coração? Um homem pode ser um santo para sua mulher, ele pode ser um santo com seus filhos, nenhum erro que você possa apontar o dedo para ele. Mas às vezes tem mágoa lá dentro. Mulher também da mesma forma. Por isso que eu não generalizo o pecado. Deus não generalizou. Quando Jesus Cristo estava na terra, Ele não generalizou o pecado. Ele diz, quem não tiver, atira. E se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e aquele Jesus está em mim e em você, você não vai tacar pedra em ninguém. Pelo contrário, você vai absolver e dizer, irmão, eu também não te condeno. Eu quero orar com você. Eu quero ajudar você. Aleluia. Mas me punha em teste, me prova mais uma vez. Serei teu se tu fores meu. Se eu cair ou se eu falhar, deixa-me levantar e tentar outra vez. Ai, perdoa-me, Senhor, e ponha-me em prova uma vez mais. Eu gosto disso, porque qualquer bom soldado está sujeito a se ferir ou se machucar. Mas se ele for ainda um soldado e tiver um propósito e algo por que lutar, ele se levantará e tentará de novo. Qualquer bom soldado da cruz fará o mesmo. Amém? Para encerrar, 133, antes que saia o couro das nossas costas. Em minha vida, Divindade Explicada 333, em minha vida eu cometi muitos erros, diz o profeta. Eu tenho feito muitas coisas que são erradas. E eu farei novamente se eu viver muito mais. Eu farei muito mais. Talvez algumas delas serão pedra de tropeço em seu caminho. E eu espero que você me perdoe. Oh, Deus amado. Um profeta falando isso. Onde se coloca você? Onde é que me coloca? Eu estava lendo a respeito de Abraão, como que as frustrações e coisas, as coisas que ele fez, irmão. Nós estávamos falando aqui outro dia sobre Gideão. Você pensa que aqueles homens eram um gigante? Irmão, Abraão mentiu. Deus falou para Abraão sair do meio da parentela dele, ele não conseguiu, ele saiu do meio dos parentes, mas trouxe os parentes com ele, ele trouxe o sobrinho e trouxe o pai com ele. O pai morreu e o sobrinho lhe deu problema. Você pensa que foi fácil para aquelas pessoas lá também, como não é fácil para mim e para você. Compreendeu? Veja Moisés. Ele não conseguiu entrar lá, ele levou um povo para lá, mas ele não entrou. Você pensa que é fácil? Ele levou o povo passou, mas ele ficou. E como diz o profeta, eu posso preparar vocês e eu mesmo ficar. Que Deus nos ajude. Entenderam? Agora outra coisa importante. Nós estávamos falando sobre Gideão. Gideão estava lá malhando trigo antes que os midianitas chegassem. O anjo do Senhor se assentou debaixo de uma árvore e ficou observando ele. E disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele diz, como é que o Senhor pode ser comigo? Se Deus é comigo, é conosco. Onde estão seus milagres? Onde estão todas as maravilhas que Ele fez no passado? Ele foi queixudo. O anjo disse, vai nessa tua força, e tu livrarás os israelitas da mão dos medianitas. Eis que eu te envio para fazer isso. Ele disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou pedir umas provas. Ele disse, pode pedir. Ele orou a Deus e pediu que ele pegou um velo de lã e colocou num local e disse que amanhã ele manha molhado de orvalho, a ponto de eu espremê-lo. No outro dia, quando ele foi lá, o velo estava cheio de orvalho, ele espremeu. Ele disse, pode ser que tenha serenado bastante, então vamos fazer o seguinte, eu quero ver se é Deus mesmo. Irmão, se fosse em outra ocasião, era tentar Deus. Você pensa que era fácil para aqueles homens fazer alguma coisa também? Eles tinham dificuldade deles. E a tarefa que tinha pela frente não era brincadeira, não. Diz que os midianitas e o povo que estava lá, diz que era como a areia do mar, homens com milhares de camelo, que naquele tempo eram
carros de guerra. E a missão que Deus estava dando para ele, pois esses camaradas fazem um filme chamado Missão Impossível. Missão Impossível é vencer milhares e milhares e milhares de pessoas com 300 homens só. Isso é uma missão impossível. O que é 300 homens para milhares? Isso é missão impossível. Isso é bacatela, né? Com um homem andando não sei quantos quilômetros por hora em cima de uma moto, pulando de um prédio no outro, e com um tornado na mão e com um bomba, diz que é missão impossível. Vai lá com uma espada, 300 enfrentar milhares. Aí eu vejo se você tem missão impossível mesmo. Missão impossível é para o Deus impossível, do Deus do impossível, que é a especialidade dele. Amém? Aí ele disse, olha, então vamos fazer diferente amanhã. Então amanhã é o seguinte, Senhor, eu quero que o orvalho esteja em tudo quanto é lugar que eu planto meus pés. E o velo esteja sequinho, sequinho, sequinho. No outro dia ele chegou lá, o orvalho por sobre da face da terra e o velo sequinho. Deus disse, só que tem um porém, você vai lá e destrua o altar de Baal que seu pai construiu, sua família construiu, e derruba aquele bosque lá. Depois de ele ter provado e reprovado que Deus era Deus, ele ainda ficou com medo. Ele derrubou, na verdade, mas ele foi de noite temendo de morrer. Foi lá de noite escondido, mais 10 homens, cortou tudo, tal, e ficou dentro da casa do pai dele escondido. Os homens veio e disse, arranca teu filho para cá que nós vamos matar ele. Se Deus não usasse o pai dele. Aí depois de noite, quando Deus disse, olha, selecionou o povo e disse, você vai só com esses 300. Agora imagine, haja fé para isso. Vendo aqueles milhares como a areia do mar de cima da montanha, olhando daquele, só via luz, tocha de luz acesa, como se fosse um céu estrelado. Milhares e milhares de homens, ele com 300 hominhos ali. Deus é tão misericordioso que ele falou assim, Gideão, ainda tem uma dúvida ainda? Deus aparece para ele de noite, você tem uma dúvida ainda? Desce e vai lá até o arraial dos midianitas e dá uma espiada. Aí ele desceu, disfarçado, chegou lá na tenda do medianita e eles estavam conversando. Ele disse, rapaz, eu tive um sonho nessa noite. Ele disse, que sonho que você teve? Só eu vi um tição aceso que rodeava e a hora que ele rodeava ia destruindo tudo. Aí o outro falou, isso não é nada mais, nada menos do que a espada de Gideão. Oh. Aí ele falou assim, agora sim. Falou, e outra coisa, esse Gideão aí vai matar todos nós. Ele voltou para trás e falou para os homens, vocês fazem o que eu fazer. Agora eu te pergunto, Deus não foi misericordioso com ele? Vamos para o Novo Testamento, você é Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. Vocês lembram de Pedro que estava preso? Eles passaram a noite orando na casa de João Marcos. Estavam lá tarde da noite, enquanto eles oravam, Senhor, livra Pedro, mas as palavras diziam, mas o coração às vezes está com dúvida. Mas eles estavam orando. Orais sem cessar. Às vezes o diabo fala, não vai passar do telhado. Você diz, problema seu que você pensasse, mas eu vou continuar orando. E eles começaram a orar. E o anjo foi lá, acordou Pedro, soltou Pedro. Aí Pedro chegou lá na casa de João Marcos, bateu na porta. Tuf, 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 tuf. Aí Tabita não, Rod, né? É Rod o nome da menina, né? Chegou, olhou pelo buraco da tranca da porta e viu que era Pedro, de tanta alegria, não conseguiu abrir a porta. Correu lá e falou para aqueles que estavam orando, aleluia, cansado. Sorte da Pedro, Jesus. Liberta nosso irmão Pedro. A menina chegou e despertou e falou assim, Pedro está lá na porta. Cala a boca, menina. Pedro está lá na porta. Aí um que conseguiu falou assim, nada, ele já deve ter morto, isso aí é o anjo dele. Estava orando para Deus libertar Pedro e já estava achando que era o anjo de Pedro, que Pedro estava morto. Você pensa que eles não tinham as mesmas lutas que nós? As mesmas fraquezas que nós? Mas aí Pedro insistiu e disse, gente, é eu mesmo, não é anjo, não é eu não. Aleluia! Não é anjo não, é eu mesmo, estou aqui, ó. Aí foram lá, abriram a porta e festejaram com Pedro, mas a oração deles, irmão. Agora, Deus que é rico em misericórdia sabe. Estão entendendo? É que às vezes nós achamos que Deus não leva em consideração as nossas fraquezas, Ele leva sim. E Ele é misericordioso. Agora diz o profeta, em minha vida eu cometi muitos erros.
E eu tenho feito muitas coisas erradas. E eu farei provavelmente, se eu viver muito mais. Eu farei muito mais. Talvez alguma delas serão pedras de tropeço no seu caminho. E eu espero que vocês me perdoem. Eu estava lendo a respeito de Abraão, como que as frustrações e coisas, as quais que ele fez. Ele duvidou de Deus. Se você tem dúvida do que o profeta está falando, leia Gênesis capítulo 14. A seguir. Que Deus falou para ele que ia dar um filho, ele disse, Xalá Ismael viva. Mas Deus não imputou aquilo. Deus sabia que ele era um momento de fraqueza. Amém? Como Deus sabe do seu erro, que talvez foi um momento de fraqueza, que você foi tentado e vencido. Mas examina o teu coração se você não ama Ele e não quer o que é verdadeiro. Isso aí é o que manda. Isso que está aí dentro é como uma chaminha de fogo, só basta você fazer assim, ó. Assoprar. Talvez você não saiba o que é isso, eu já acendi muito fogo, já passei muita raiva de manhã. Acender um fogo a lenha. Um fogão a lenha não é brincadeira. Né? Às vezes a lenha está meio úmida e você assopra que isso aqui quase fica dormente. Mas ele pega. Né? Hoje é só no botão, nem riscar o isqueiro, nada, é só no botão. Tudo resolvido. Por isso não estamos morrendo. Lá não tinha que rachar a lenha. Bom, deixa eu falar. Outro dia alguém falou que eu estou parecendo Lula quando começa a falar isso. Né? Porque não voltar lá para trás. Mas deixa para lá. Eu estava lendo, agora diz o profeta, quantas frustrações, quantos problemas, né? Porém, quando o seu comentário divino foi escrito em Romanos 4, nunca mencionou seus erros. Porém, disse Abraão, nunca vacilou. Aleluia. Irmãos, eu falo agora diante de Deus. E vou responder no dia do julgamento. Eu sou um homem que cometo muitos erros, como diz o profeta aqui. Mas se Deus descesse aqui agora e falasse, Paulo, se você quiser ir embora agora, eu vou assinar embaixo, perdoar todos os teus erros, e eu vou permitir um infarto em você agora, esse povo vai velar você o resto da noite. Eu dizia, Senhor, demorou. Se eu estiver falando da boca para fora, que ele use de juízo comigo, porque eu amo Ele de todo o meu coração, e se dependesse de mim, eu era o homem mais perfeito da terra, e eu creio que você também esteja no seu coração. É ou não é verdade? Então vamos crer que quando for narrada a nossa história lá na glória, o sangue tenha perdoado todas as nossas fraquezas. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos orar um pouco mais. Vamos vigiar mais. Aonde as nossas fraquezas tendenciam. Amém? Para que não entramos tanto em tentação. Que Deus nos ajude. Vamos nos pôr de pé. Você tem uma palavra de agradecimento? Levante a sua mão. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, apiede-se de nós, tenha misericórdia de nós, das nossas tendências, das nossas fraquezas. Perdoa-nos, ó Pai, pois desejamos ser perfeito, desejamos ser como o Senhor é. Ajuda o teu povo, e se tem algum voluntário ainda aqui para o pecado, Senhor, dê-lhe o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo possa condenar os seus erros, condenar os seus fracassos, para que ele possa lutar e vencer, e não viver mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.